Bom dia, povo de Deus, bom dia, gente amiga. Estou aqui mais uma vez para ler a Santa Palavra de Deus. Ler no livro de Lucas, capítulo 9, do versículo 31 ao versículo 42, que tem como título A Cura de um Menino. Amém? A cura de um menino. Glorificado seja Deus. Versículo 37. No dia seguinte, eles desceram do monte e uma grande multidão veio se encontrar com Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Então, quando Jesus e os discípulos desceram do monte, uma grande multidão veio se encontrar com Jesus. Versículo 38. Aí um homem que estava no meio do povo começou a gritar. E ali um homem que estava no meio do povo, da multidão, começou a gritar. E ele dizia: Mestre, peço ao Senhor pelo meu filho, o meu único filho. Ele começou a gritar bem alto no meio da multidão: Mestre, Jesus, eu peço que o Senhor, eu peço ao Senhor pelo meu filho, o meu único filho. Então ele pedia ali para Jesus ir lá, ir na casa dele, onde estava o seu único filho doente, né? Louvado seja Deus. Versículo 39. Um espírito mau o agarra e de repente o menino dá um grito e começa a ter convulsões e espumar pela boca. Que coisa séria, né? Então ali, o menino dele, um espírito mau, um demônio, agarrava aquele menino, diz a palavra, né? E de repente o menino dava um grito e começava a ter convulsões e a espumar pela boca, né? Ficava ali endemoniado e com uma doença, né? Tipo epilepsia. Louvado seja Deus. Diz a palavra que o espírito o maltrata e não solta de jeito nenhum. Então aquele espírito maligno, aquele demônio segurava aquele menino ali, com aquela enfermidade, escravizava a criança, o menino, e diz a palavra que não soltava de jeito nenhum. E não solta de jeito nenhum. Versículo 40. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsasse o espírito mal, mas eles não conseguiram. Então aquele homem disse, aquele pai disse: eu já pedi aos seus discípulos que eles expulsassem aquele demônio, mas eles não conseguiram. Que coisa tremenda, né? Então, Deus fala com você neste dia. Você pode ser convocado por alguém para expulsar demônio. Você pode ser convocado por alguém para orar pelos enfermos. E você tem que estar preparado, senão vai passar vergonha. Aquele homem disse a Jesus que chamou os discípulos e eles não conseguiram expulsar. Louvado seja Deus. No versículo 41, Jesus respondeu: gente má e sem fé. Então Jesus chamou os seus discípulos de gente mal e sem fé. Até quando ficarei com vocês? Até quando? Não aguento mais vocês. Até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Eu já não aguento mais a incredulidade de vocês, a falta de fé de vocês. Olha aqui, se existir uma coisa que Jesus não aguenta, Deus não aguenta, é a falta de fé, é a incredulidade, é a falta de autoridade que Ele entregou para você. Ele me entregou a autoridade para expulsar demônio, para curar os enfermos, para libertar os cativos e até para ressuscitar os mortos. Mas isso os discípulos já tinham perdido, estavam sendo ali envergonhados pelas pessoas. Aquele homem disse a Jesus: eu fui procurar, eles não conseguiram. E ele diz aqui, a continuação do versículo 41, então disse ao homem: traga o menino aqui. Então traga o menino aqui, traga ele aqui. E diz a palavra no versículo 42, quando o menino estava chegando, teve um ataque. Ali, quando o menino se aproxima de Jesus, teve um ataque. Os demônios se manifestaram naquele menino, atacaram o menino. E diz a palavra, louvado a Deus, e o demônio jogou o menino no chão. E o demônio jogou o menino no chão. Então Jesus deu uma ordem ao espírito mau. Então, quando o demônio atacou aquele menino, né? Aquele menino,
jogou o menino no chão, o menino caiu. Jesus deu uma ordem ao espírito mau, curou o menino e o entregou ao seu pai. Jesus deu uma ordem, expulsou aquele demônio maligno, expulsou aquele espírito de enfermidade, e diz a palavra que ele entregou o menino à sua mãe, entregou o menino ao seu pai, entregou o menino à sua família, curado e liberto para a glória de Deus, né? Então ele diz, curou o menino e entregou ao seu pai. Versículo 43. E todos ficaram admirados com o grande poder de Deus. Então todos que estavam ali, ficaram admirados com o grande poder de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, pastores, presbíteros, diáconos, missionários, obreiros do Senhor, você líder de ciclo de oração, você líder de mocidade, você líder de obreiro, líder das senhoras, nós temos que ter essa autoridade, porque a qualquer momento você pode ser convocado ou chamado para expulsar demônio. A qualquer momento você pode ser convocado ou chamado para curar os enfermos. E aí, se você não tiver essa autoridade, e aí se você não tiver fé, e aí se você tiver incrédulo, como Jesus disse, chamou os discípulos de incrédulos e sem fé, e Jesus já não aguentava mais eles. Até quando terei de aguentá-los? Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se prepare, que você pode ser convocado para fazer essa obra, e você tem que ter essa autoridade no nome de Jesus para expulsar os espíritos maus, para libertar as pessoas, para curar os enfermos,